Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, um dos assuntos principais do Novo Testamento, a volta de Cristo. E eu quero especificamente falar sobre 4 aspectos da volta de Cristo. Pegue sua Bíblia comigo, abra em Mateus, nós vamos ver os capítulos 24 a 25. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora meditarmos neste evento que se aproxima rapidamente, que é a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Ó Senhor, que nós possamos estar com os corações inflamados pela esperança que isso nos dá, de sabermos que o nosso Senhor voltará. E também, Senhor, ajuda-nos a estar com o coração inflamado de zelo em trabalhar para Ti, fazendo com que mais pessoas venham a conhecer Jesus. E também, Senhor, que nós possamos ter uma vida consagrada a Ti, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à Bíblia. A volta de Jesus, ou a sua segunda vinda, é um dos assuntos mais importantes do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Porque quando o Senhor Jesus vier, a nossa esperança, a nossa salvação, as promessas de Deus quanto ao estabelecimento do seu reino na terra e tudo aquilo que está prometido aos salvos se cumprirá. Hoje eu quero abordar especificamente 4 aspectos da volta de Jesus. Primeiro é que a volta de Jesus será repentina. Veja comigo aí na Bíblia, em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Jesus diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Embora Jesus nos tenha dado vários sinais que deveriam anteceder sua vinda, ele deixa claro que a sua segunda vinda, a sua volta, será repentina, ou seja, será no momento em que as pessoas não esperam. Ele fala sobre isso várias vezes, mas eu quero ler com você mais uma passagem em Mateus capítulo 25, versículo 13. Ao concluir a parábola das 10 virgens, Jesus diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Os capítulos 24 e 25 de Mateus são dedicados ao assunto da segunda vinda de Jesus. Fala aqui o apóstolo registra as palavras de Jesus, o sermão profético, e Jesus fala sobre a destruição do templo, a princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, que é propriamente a sua segunda vinda. Ele nos dá a parábola da figueira, exortação à vigilância, a parábola do servo mau e do servo, ou seja, a parábola do servo fiel e do servo mau, a parábola dos 10 virgens, a parábola dos talentos e o grande julgamento. Todos estes assuntos estão relacionados com a segunda vinda de Jesus. E em todas as vezes que Jesus fala da sua segunda vinda, ele deixa claro que o Filho do Homem virá a hora em que as pessoas não o esperam. Muitas pessoas já tentaram marcar a data da volta de Jesus. Em 1843, um pregador batista disse que Jesus voltaria, o que evidentemente não aconteceu. Ele remarcou para 1844, que também não aconteceu. Vários outros grupos e pessoas têm marcado a volta de Jesus. Alguns dizem até assim: a gente não pode saber o dia e a hora, porque neste versículo que nós lemos, Jesus fala que ninguém sabe o dia e a hora, mas eles falam: a gente pode saber o mês, a gente pode saber o ano. Não. Quando Jesus disse: você não pode saber o dia e a hora, ele deixa claro que ninguém sabe a hora. Ninguém sabe o momento. Se eu não sei a hora do dia e não sei que dia, como é que eu posso saber o mês? Não é? E Jesus deixa isso muito claro. Sua volta será repentina. E ele diz aqui nessas parábolas que é para nós estarmos preparados. Porque
Ele virá numa hora em que as pessoas não esperam. Eu creio que enquanto as pessoas estiverem marcando, ele não virá, porque elas estarão fazendo isso baseadas em cálculos que inventam, pegam aqui passagens bíblicas, fazem alguns cálculos mirabolantes e tentam acertar a volta de Jesus. Não vai acontecer. Jesus disse claramente, a volta será repentina. Por isso, nós precisamos estar preparados em todo o tempo. Em todo o tempo, porque a volta de Jesus será repentina. Você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você irá com ele? Você irá para o céu com ele? Você fará parte do reino eterno de Deus? Há pessoas dentro das igrejas que têm medo da volta de Jesus. Eu creio que sim, a pessoa tem medo da volta de Jesus porque ela não está preparada. Se ela não está preparada, alguma coisa está errada com sua vida espiritual. Nós devíamos nos alegrar do fato de que Jesus vai voltar, de que ele poderá voltar a qualquer momento. E por isso nós devemos procurar viver uma vida condizente com a sua palavra, com os mandamentos do Senhor, os seus ensinamentos, para que nós não sejamos apanhados de surpresa, como diz o apóstolo Pedro. Estejamos preparados para a volta repentina de Jesus. O segundo aspecto da volta de Jesus que eu quero enfatizar nesta tarde é: a volta de Jesus será física. Vamos à Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus havia dado alguns mandamentos aos seus discípulos, mandando esperar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto, do poder do Espírito Santo, para serem suas testemunhas em toda a terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. Jesus ascendeu, subiu aos céus, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Esta passagem é muito importante, porque os discípulos estavam ali com Jesus e ele foi de repente tomado e levado aos céus, à vista deles, em nuvens, e eles ficaram lá olhando e talvez imaginando o que aconteceria a partir dali. E 2 anjos, 2 varões vestidos de branco, se colocaram ao lado deles e disseram: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Ou seja, ele vai voltar entre nuvens, e assim como ele subiu fisicamente aos céus, ele também vai voltar fisicamente. Jesus não vai voltar espiritualmente, como algumas seitas já propuseram. Há pessoas que criam até que Jesus já voltou em 1914 ou 1918. Não, Jesus não voltou. Ele diz que quando ele voltar, ele será visto. Ele será visto. A Bíblia é clara nisso. Jesus subiu de forma visível e ele voltará de forma visível. E ele subiu de forma física e ele voltará de forma física, ele voltará em corpo. Quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em carne e ossos. Seu corpo era glorificado, é verdade, mas era um corpo de carne e ossos. Você tem a Bíblia? Vá comigo em Lucas, capítulo 24. Quando Jesus aparece aos discípulos depois da ressurreição, eles pensam que estão vendo um fantasma. Ou seja, eles acreditavam que aquele era o espírito que eles estavam vendo. Mas Jesus deixa claro que não, a sua ressurreição foi física. Foi a ressurreição dentre os mortos, foi a ressurreição da sepultura. E Jesus, então, lhes esclarece dizendo, vamos lá, Lucas capítulo 24, ele diz assim: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Ou seja, as mãos marcadas pelos pregos e os pés também pelo cravo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus está afirmando e deixando claro para os discípulos que sua ressurreição foi física. Ele ressuscitou com o mesmo corpo com que ele havia sido crucificado. O mesmo corpo do qual ele havia morrido.
Claro, como eu disse, seu corpo está glorificado, porém é o mesmo corpo. E ele vai voltar, ele ascendeu aos céus com este corpo, conforme nós vimos aqui em Atos capítulo 1, e ele vai voltar com este mesmo corpo. A volta de Jesus será física. Também há pessoas que pensam que Jesus voltou, alguns teólogos liberais dizem, Jesus voltou quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Não, ali foi a vinda do Espírito Santo que Jesus disse que ele iria para o Pai, ele iria para os céus, mas ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, ele está conosco agora. Jesus disse que agora ele habita em nós, ele mora em nós, os cristãos, os salvos, mas Jesus mesmo voltará fisicamente. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi a volta de Jesus. Também tem gente que diz assim, Jesus vai voltar quando o crente morrer. Então, quando o crente morre, Jesus volta para ele. Isso também não é verdade. Jesus não vai ao encontro do crente. É o crente que vai ao encontro de Jesus quando ele morre. O apóstolo Paulo fala sobre isso também. Se você tem sua Bíblia, vamos lá, a Filipenses, onde Paulo diz que ele está dividido entre o desejo de permanecer aqui na terra e ainda ser útil aos irmãos, ser útil às igrejas, e o desejo de partir e estar com Cristo. Se você tem sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, vamos ler o versículo 23, onde ele diz, estou cercado pelos dois lados, ou seja, o desejo de continuar aqui na terra, fazendo a obra de Deus, e o desejo de partir e estar com Cristo. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que Paulo deixa claro para nós aqui que quando o cristão morre, não é Cristo que vem ao encontro dele, ele vai ao encontro de Cristo. A morte do crente não é a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é um ato específico, um ato repentino, que se dará no tempo que Deus propôs, uma data que ninguém sabe, mas que poderá ser hoje, amanhã, dia que não esperamos, e será também física, quando Jesus virá fisicamente da mesma maneira como ele subiu para os céus. O terceiro aspecto da volta de Jesus que eu quero mencionar é que a volta de Jesus será acompanhada da ressurreição dos salvos. Vá comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 14, em que Paulo diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo deixa claro aqui que todos aqueles que já morreram em Cristo, não todos mortos, mas os que morreram salvos, os que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e já partiram desta vida, Paulo diz que eles ressuscitarão quando Jesus voltar. Será a ressurreição dos justos, sobre a qual a Bíblia tanto fala. Paulo diz que quando Jesus voltar, ele trará em sua companhia os que dormem. E nós, os que estivermos vivos, diz Paulo também, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Porém, nós não precederemos aqueles que já morreram. Está aqui no texto, não é? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será um dia de grande alegria, quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E você pode perguntar, mas onde eles estão? Agora eles estão nos céus. O seu espírito, a sua alma, porém não o seu corpo. No dia da ressurreição, eles
como Jesus, recuperarão o seu corpo será ressuscitado, será um corpo glorificado, e nós os veremos. E Paulo diz que nós seremos, os que ficarmos vivos para o arrebatamento, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas alguém pode perguntar, como é que o Senhor vai ressuscitar pessoas que morreram há 1000 anos, cujos corpos já se desfizeram da terra e tantas transformações já se passaram? Vocês talvez se lembrem da lei de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os ossos daquela pessoa, as células, o que havia no corpo daquela pessoa já foi transformado várias vezes na natureza. Lembre-se de que Deus, quando criou o mundo, criou do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não havia nada, e ele criou. O mesmo Deus que tem o poder de criar o universo do nada, tem o poder de ir na natureza onde houver alguma coisa que ainda que tenha sido transformada, modificada no corpo daquela pessoa, e fazer com que aquele corpo ressuscite. E ressuscite de maneira bem melhor do que era aqui na terra, porque será o corpo glorificado, o qual já não padecerá as dores deste mundo, o qual já não padecerá os sofrimentos deste mundo, o qual já não terá as privações deste mundo. Então, será o corpo glorificado. O quarto aspecto da volta de Jesus que eu quero enfatizar hoje será para a implantação do reino visível de Deus. Jesus várias vezes diz que o reino dele não era deste mundo, enquanto ele estava aqui, porque o seu reino é um reino com características espirituais. Hoje, ele reina nos nossos corações, daqueles que o servem, daqueles que o temem. Porém, chegará o dia em que ele estabelecerá o seu reino visível aqui na terra. É claro que hoje Deus governa sobre todas as coisas. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Tudo que está na terra pertence a Deus, mas ele não reina diretamente sobre tudo. Ele não reina sobre a vida de pessoas que são rebeldes contra ele. Ele não reina sobre a vida de pessoas que não querem aceitar o seu reinado. Hoje nós temos uma opção, hoje nós temos uma escolha, se queremos ou não servir a Deus. Essa escolha vem desde os tempos do Velho Testamento, quando Deus deu ao homem a opção de obedecê-lo ou desobedecê-lo. Lá no Jardim do Éden, também através de Moisés, quando Moisés disse ao povo: escolham hoje a quem vocês vão servir, se ao Senhor ou se a outros deuses. Todo mundo serve a algum Deus. Às vezes esse Deus é o próprio eu, o ego da pessoa, às vezes é o dinheiro, às vezes é outra coisa. Mas nem todos querem servir o Deus verdadeiro. Porém, chegará o dia em que o reino de Deus será estabelecido visivelmente na terra. Chegará o dia que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitos vão dizer isso não por convicção, por fé, mas porque se verão forçados a reconhecer o senhorio de Jesus. Mas para aqueles que amam a Deus, o reino será estabelecido de forma visível, e nós, os salvos, viveremos no reino de Deus para sempre. A Bíblia fala de novos céus, de nova terra, nova Jerusalém. Não vamos entrar aqui nesses detalhes, porém, apenas neste aspecto, de que será um reino visível, não será um reino de espíritos invisíveis, será um reino visível. A Bíblia diz que como Jesus é, nós o veremos. Como ele é, nós o veremos. E Apocalipse diz que aqueles que servem a Deus verão a sua face. Deus vai se manifestar de alguma forma que nós também poderemos experimentar, poderemos verificar, poderemos ver. Tá? E Jesus diz, o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 22, ainda com respeito à ressurreição, mas também com relação ao reino, o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, aqueles que creem em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, Cristo foi o primeiro a ressuscitar, as primícias, quer dizer, os primeiros frutos, primeiro. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vida, quando Jesus voltar, aqueles que morreram na fé nele ressuscitarão, a gente já falou sobre isso, e então virá o fim, quando ele entregar o reino
ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Olha que coisa linda. Chegará o dia, então, em que Cristo estabelecerá o reino visível dele na terra e em todo o universo. E ele destruirá todo principado demoníaco, toda a força do mal, do inferno, que se levantou contra ele, se levantou contra a sua igreja, contra o seu reino. Bem como toda potestade maligna e poder. Porque é necessário que ele reine. Jesus vai reinar para sempre. Seu reino será estabelecido de forma visível. Minha pergunta para você hoje na verdade, é mais de uma pergunta, são várias. A primeira, você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se Jesus voltar hoje, o que acontecerá com você? Você irá para estar com ele? Ou você ficará de fora dos que estarão com ele por toda a eternidade? E se você morrer hoje, para onde você irá? Você tem certeza da sua salvação? De que se você morrer hoje, você irá para o céu? Terceira, Jesus vai voltar a qualquer momento. Você está preparado? Mesmo se você é membro de igreja, mesmo que você faça parte do coral, ou seja, até o pastor, você está preparado para a volta de Jesus? Se ele voltar hoje, você irá com ele? Você irá ao encontro dele, conforme diz o apóstolo Paulo, que os mortos estarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, partiremos ao encontro dele, ou seja, iremos ao encontro dele, nas nuvens, encontraremos nas nuvens, estaremos para sempre com ele. Você está pronto? Se você não está preparado, você é crente, se diz cristão, não está preparado, alguma coisa está errada. E eu insto com você, palavra difícil, né? Eu realmente enfatizo que você imediatamente volte à comunhão com o Senhor, para que você não seja apanhado de surpresa. E se você tem medo da volta de Jesus, eu posso até pensar que talvez você não seja salvo. Como não? Estou na igreja, faço tantas coisas na igreja. Estar na igreja não é o mesmo que estar salvo. Quando eu paro o meu carro lá na garagem, é uma coisa, mas quando eu vou lá na garagem, é outra. Eu não viro um carro se eu ficar na garagem o dia inteiro. Eu não me transformo num carro se eu dormir na garagem todas as noites. Não. O fato de você ir à igreja não transforma você num cristão. O fato de você trabalhar na igreja não transforma você num cristão. Você só é um cristão e você só é salvo se você primeiro crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você reconhecer que é um pecador e que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. E você o confessar como seu Senhor e Salvador, pedir a ele perdão dos seus pecados e convidá-lo para ser o Senhor da sua vida. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está à porta, ele está batendo, mas ele não vai forçar a entrada. Você precisa abrir a porta do seu coração. Se você ainda não conhece Jesus, mesmo que você esteja na igreja, você tem medo, é hora de você se reconciliar com Deus e pedir a Jesus Cristo que verdadeiramente seja o Senhor da sua vida. E tire de você todo o medo, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Deus te abençoe, que você possa fazer esta confissão de Jesus como seu Senhor e Salvador e possa permanecer nele firme, aguardando a volta do Senhor Jesus, que será, primeiro, repentina, segundo, será visível, terceira, será acompanhada da ressurreição dos justos, dos salvos, e quarta, será para estabelecer o reino visível de Deus. Deus te abençoe grandemente. Gostaria de orar com você agora. Vamos orar? Senhor, eu oro por todos quantos assistem este vídeo e por todos nós. Ajuda-nos a estar preparados para aquele dia, para que ele não nos surpreenda, para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Senhor, a tua palavra é clara, que a volta do Senhor será repentina. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Eu me lembro do velho hino que diz: talvez seja ao romper da aurora, talvez seja quando o dia feneça. Nós não sabemos quando. Nós sabemos que o Senhor voltará e que ele voltará qualquer dia e a qualquer hora. Ajuda-nos a estar preparados. Eu oro por aqueles que não estão preparados, que ainda não te conhecem. Toca agora os seus corações e que eles desejem, sejam convencidos pelo Espírito Santo dos seus pecados, desejem te servir, Senhor, e entreguem suas vidas a ti. Dá-lhe, Senhor, a tua salvação, o teu perdão, conforme a promessa da tua palavra. Eu também oro, Senhor,
para que nós estejamos prontos para aquele dia, sabendo que quando Jesus voltar, ele voltará visivelmente. Que a gente não se deixe enganar pelas falsas seitas, pelas falsas teologias e teorias que dizem que Jesus já voltou, que ele voltou invisivelmente. Não. Ou que ele voltou também lá, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Pentecostes também. Não. A segunda vinda se dará de forma física, nós o veremos. E também, Senhor, ajuda-nos a entender que quando isso acontecer, a volta de Jesus se der, os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. E ajuda-nos também, Senhor, a entender esta dimensão de que quando o Senhor voltar, ele estabelecerá o reino de Deus visível para sempre. Nós queremos ser parte deste reino. E se há pessoas que nos assistem, Senhor, que não são parte ainda do reino, toca seus corações agora para que o desejem, para que se entreguem a Ti e sejam também parte deste reino. E nós possamos dizer como o Senhor disse que viria logo, dizer como disse o apóstolo Paulo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente. E se você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, faça comigo esta breve oração. Diga, Senhor Jesus, eu sei, reconheço que sou pecador. E que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário para me perdoar os meus pecados e me salvar. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te convido, entra na minha vida, entra no meu coração e seja o meu Senhor e Salvador. E me ajuda a te servir todos os dias da minha vida. Em teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Quinta-feira estaremos de volta com o nosso estudo bíblico virtual, 7h30 horário de Los Angeles, 11h30 da noite horário de Brasília. Deus te abençoe grandemente. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti